Hoje, 4 de abril de 2018, se completam 50 anos do assassinato do pastor e doutor Martin Luther King. Pastor negro dos negros, pastor justo da justiça, pastor libertário que morreu lutando pela libertação. Pastor que não era pastor só de púlpito e de coisinhas de calendário religioso, mas um pastor cívico, um pastor dos oprimidos, um pastor dos pobres, um pastor lutador. Martin Luther King lutou pelos direitos à igualdade dos negros e negras, seus irmãos, suas irmãs, que eram maltratados pelo racismo oficial, legal dos Estados Unidos. Ele não cumpriu nada mais, nada menos do que o cerne da própria Constituição americana, que era desrespeitada pelo racismo e, sobretudo, o evangelho que ele pregava. Martin Luther King defendeu os negros estadunidenses, mas também os oprimidos latino-americanos, e também condenou a intervenção, a militarização e a destruição provocadas pelos Estados Unidos no Vietnã do Sul. Foi assassinado nosso irmão na noite do dia 4 de abril, eu me lembro bem, eu era seminarista, escutava a Rádio Guaíba, escutava o jogo do Grêmio com um outro time que eu não me lembro qual, seminário em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quando ouvi a edição extraordinária que o pastor Martin Luther King, que eu procurava ler, estudar, compreender e seguir em muita coisa, tinha sido assassinado pelo fanatismo, pela barbárie, não só dos brancos, mas dos intolerantes que não respeitam a luta pelos direitos. Pois, nesse mesmo dia, aqui no Brasil, ao lembrar de Martin Luther King, 4 de abril, nós lutamos em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, à frente do Supremo Tribunal Federal, bem como em várias outras e quase todas as capitais e grandes municípios, médios municípios e até pequenos municípios, pelo Brasil lá fora, pelo respeito à Constituição Federal, que reza pelo direito à inocência até que uma pessoa seja condenada em último julgamento, em último juízo. Defendemos a Constituição Federal. Nesse mesmo momento, desde os últimos dias, principalmente ontem à noite, os mesmos que dariam um tiro em Martin Luther King, que matariam Martin Luther King, que matariam Jesus, que matariam Gandhi, que matariam Che Guevara, que matariam Hugo Chávez, que matariam Fidel Castro, que matariam Tiradentes, que matariam Zumbi, que matariam Sepete Araju, os mesmos matariam Lula através dos tiros que gaúchos, catarinenses e paranaenses deram nas suas caravanas. Os mesmos pressionam o Supremo Tribunal Federal para que seja ilegal, para que seja subversivo, para que seja violento contra a Constituição Federal, contra os direitos humanos, contra os direitos civis. Tanto é assim que a Rede Globo vem, principalmente desde ontem, pressionando o Supremo Tribunal Federal de forma indecente, a Rede Globo, chamando o golpe militar contra a Constituição, contra a democracia, contra o povo brasileiro, contra o ex-presidente Lula. E para satisfazer não só os fardões, mas os flardões, o general Vilas Boas pisou na bola ontem e através do Twitter, aliás, o Twitter que virou praça
de jejum, de anúncio de jejum, de oração, reacionárias, contra a democracia, usado também pelo Dallagnol, o fundamentalista, pró-fascista, também usado pelo general Vilas Boas, comandante do Exército Nacional Brasileiro, fazendo pressão sobre o Supremo, fazendo ameaças, tentando constranger o Supremo Tribunal Federal, tentando constranger a democracia brasileira a estuprar mais uma vez a Constituição Federal. Que vergonha, um general comandante do Exército Brasileiro que compõe as Forças Armadas Gloriosas Brasileiras, fazendo papel de apoio ao golpe, de apoio ao vampirão, de apoio à entrega das estatais brasileiras aos interesses mesquinhos do imperialismo internacional, de apoio à ruptura da soberania nacional. Nós que esperávamos que as Forças Armadas tomassem medidas em favor do povo brasileiro, o general Vilas Boas vem a público praticar essa indecência, como Dallagnol, como Sérgio Moro, que foi ao programa Roda Morta, divulgar indecências contra a ordem democrática brasileira. Isso só fortalece os fascistas, só fortalece os bolsonarianos, os bolsonaristas, os fundamentalistas, os fanáticos. É isso que faz o general Vilas Boas. Por isso ele merece, como está acontecendo, através e a partir de todos os patriotas decentes desse país, ser patriota já é ser decente, que repudiam essa barbaridade, essa ameaça à democracia por parte do general Vilas Boas, que merece o nosso respeito como general, mas que não merece acolhimento com essa atitude desleal para com a pátria brasileira. Isso, sem dúvida, acaba apoiando o que a Globo quer. Acaba apoiando aqueles soldados da polícia militar que vão dentro dos ônibus, que entram nos ônibus públicos de Brasília para ameaçar os passageiros e dizer que se forem para a frente do Supremo Tribunal Federal e o Supremo der o habeas corpus, que é direito de qualquer cidadão brasileiro, a se defender livremente, até que seja provada culpa contra ele, e aí condenado à prisão. Soldados militares pagos com dinheiro público, fazendo um papel partidário, ameaçando as pessoas, dizendo para elas que se forem lá aprovarão um pandemônio que acontecerá nesse país. É o terror. É o terror usando as fardas que deveriam ser de defesa da segurança dos cidadãos e cidadãs. Isso não pode acontecer. Então, ao lembrarmos Martin Luther King, nós lembramos da paz. Ao recordarmos do pastor negro que defendeu os direitos civis, nós nos fortalecemos a defender a democracia, a Constituição Federal e a decência democrática desse país. É isso que temos que fazer. Então, repudio também o general Vilas Boas. Repudio os fraudões. Repudio esses policiais militares que fazem esse papelão dentro dos ônibus em Brasília. Repudio a TV Globo, que usa uma concessão do Estado, um canal do Estado brasileiro, para fazer esse tipo de sujeira contra o Estado brasileiro e contra o povo brasileiro. E força o nosso povo em Brasília, em todos os locais deste país que luta pelo restabelecimento da democracia, do respeito à Constituição e da soberania nacional. Abraços críticos e fraternos nesta luta corajosa e amorosa que nós temos que continuar. Ei! A luta é pra valer! MTST! A luta é pra valer! Aqui está